originária dessa parte, tá? Não era originária dessa parte. Essa parte, a unidade 3. Essa unidade 3, ela pertencia a somente resistência avançada, a R2, que eu não, eu não sei, tipo, dizer como é que era nos outros cursos, mas eu sei assim, como eu fui coordenador do curso de engenharia de produção e fiz e tenho mestrado em engenharia de produção, não tinha resistência avançada na grade. A mecânica civil tinha? Tinha, mas não tinha na grade da produção. Então era um conteúdo mais light, né? Então ficou, eu acho que mais pesado, principalmente o pessoal da produção, porque o pessoal da produção, essa unidade 3 não vai utilizar isso aí, não vai. Não adianta eu mentir. Por quê? Porque eu conheço a grade deles de cor e salteado. Eu sei a grade, né? Eu fui coordenador de engenharia de produção, fui coordenador de engenharia civil. Então eu posso afirmar isso para vocês. Mas também aprender isso vai fazer mal, também mal não faz. Mas se você fosse, professor, condensar as informações que a gente viu na unidade 1, 2, 3 e 4. A 4 vocês já viram mais ou menos o que é? Vocês já viram o que vai ser? Ó, tanto é que está aí, ó, 4.2, deformação em eixos circulares e ângulo de torção no regime elástico, tá? Ângulo de torção. Pô, pessoal, a gente está falando do quê? 4.1 foi, falamos de torção, cisalhamento, mas relacionado à torção. Ah, tinha o C, o raio, mas era torção, momento polar, torção. Agora vem o ângulo. Só. Ou seja, a gente está falando de torção. Tá? Então, entender o conceito de torção nessa unidade 4 é o principal. Ponto. Na unidade 1 e 2 e 3, vocês têm que saber o que é cisalhamento, o que é compressão, o que é tração. Mas não é saber assim calcular. Ah, professor, eu tenho que decorar a fórmula. Não, isso é irrelevante. Até porque a fórmula a gente sabe qual que é. Sempre vai ser uma força relacionada a uma área, né? Mas é saber o que acontece, a interpretação. Por quê? Isso vai te dar uma vantagem muito grande nas disciplinas que vêm para frente. Isso tanto para o pessoal da mecânica, como para o pessoal da civil. E da produção, não me lembro se tem mais. A não ser que tenha mudado a grade, mas eu acho que não tem mais nenhuma disciplina relacionada a cálculo desta linha estrutural, tá? Mas é importante saber? Claro que é, né? Faz parte da formação básica do engenheiro, ok? Então, isso que seria assim, que eu poderia dizer o que é o essencial, o que eu tenho que saber. E eu não estou falando de calcular nem nada, eu estou falando de saber os conceitos, é muito diferente. O que é isso? Exemplo, você tem uma peça metálica, e ela está sobre esforços. É você saber o que está acontecendo com a peça. Ela está sendo torcida? Ah, ok. Mas aí você tem que parar com essa, né, essa fantasia. Vamos para o mundo real. Você não vai ter torção sozinha. Esquece. Isso é só na teoria, tá? Você vai ter torção junto com compressão ou tração. Aí que o bicho pega. Isso que é a capacidade de você olhar e entender o que está acontecendo. Ok? Tração, compressão, uma viga de concreto, junto com torção. Isso vai acontecer. É isso que você tem que saber olhar e identificar, tá? Na prática. Por quê? Senão você vai ficar fazendo conta que nem bobo. E ali aquela história. Poxa, eu estou fazendo conta, e daí? Pessoal, os softwares hoje em dia fazem tudo, mas eles não nos fazem o quê? O principal é nos dar a capacidade de interpretação. E eu digo isso com propriedade, tá? Eu digo isso com propriedade.
trabalhando com o SAP, modelagem de elementos finitos, e trabalho também com software estrutural, o EBERIC. Então, os softwares hoje, pessoal, vão te dar o quê? Eles vão te dar todo o cálculo, tudo. Você entra com os dados e pá. Só que pensa o seguinte, se você tem um conhecimento do que eu acabei de falar, e você olha e vê a estrutura, você já sabe o tipo de esforço que ela está submetida. Se você cometeu um erro ao colocar um ponto de apoio aqui ou ali, ele te dá uma distorção e ele altera aquele resultado esperado. Então, você tem a capacidade de interpretar. E, opa, calma lá que esse cara está fazendo besteira, deixa eu ver que deve ter alguma coisa errada. É isso que eu gostaria que vocês, ao terminarem o nosso curso na aula que vem, adquirissem esta capacidade. Vamos lá, vamos seguir. Seguindo em frente, para a gente deixar a próxima aula com um conteúdo bem menor. Então, a gente vai falar do que agora? Nós falamos na 4.1, torção, falamos da correlação dele com uma seção maciça, uma seção vazada, mas a gente não falou do que? Como funciona este ângulo de torção. Então, o momento de torção em torno de um eixo longitudinal em um elemento estrutural é conhecido como torque. Esse esforço ocorre em pilares de edifícios altos sujeitos à ação do vento e em eixos de engrenagem ou eixos de transmissão de veículos automotores. Está aqui. Muda do que a gente viu até agora? Nada. É igual. Ou seja, eu tenho um torque que vai gerar momento torsor e vai me gerar cisalhamento, né? A tensão máxima ali, tudo igual. Olha lá, ele está mostrando aqui. Mesma coisa que a gente viu. Ah, beleza. O que ele vai inserir aqui? Óbvio, o título já diz, o ângulo. Então, a gente pode observar os pontos A e B, sendo que a figura apresenta o eixo sem esforço de deformação. Olha lá, está aqui, não tem deformação. Depois ele vai aplicar aqui e vai ter a deformação. É isso que ele está trabalhando. Ok? Então, este é o ângulo. Ponto inicial, suporte fixo. E aí, olha só, esse ponto inicial, ele, ó, para cima. Então, ele saiu daqui, ó, e ele veio para cá. Ele gerou um ângulo, sim. Por quê? Ele tinha um ângulo inicial, olhando a figura A. Posso afirmar que sim? Claro que posso. Zero. Zero. O A estava com ângulo zero de torção. É o meu ângulo inicial. Ou seja, quando eu aplico a torção, o ponto A ele vai passar para onde? Para o ponto A'. Né? Então, ele passa para o ponto A'. O ponto A passa para o ponto A'. Quando ele faz isso aqui, A para A', ele gera o meu ângulo de torção. Só. Nada muito mais complicado. Tá? Então, repare agora na linha AB. Linha AB. Tá? E um quadrado azul. Este quadrado aqui. Com um dos lados nessa linha AB mostrado na figura. Após o esforço de torção, ocorre uma distorção dele. Olha só, esse é o cara. Eu dei um zoom. O que aconteceu? Ao movimentar, gerei este ângulo de torção, olha lá, A para a linha, que a gente viu na figura passada, este cara gerou uma distorção. Então, a deformação de cisalhamento que para ângulos gama muito pequeno. Então, aqui eu tenho esta
essa distorção foi dada em função do L e a função do quê? Do A pelo A'. Tá? Então, isso aqui é feito como se fosse uma associação matemática com esta conceituação. O arco AB, tá? Daí eu tenho o R vezes o beta. Tá aqui, essa é a correlação. Então, do arco AB. Então, a deformação de cisalhamento e o ângulo de torção são expressos desta forma aqui. Tá? Então, a deformação máxima com um raio até a superfície da barra é dado assim. Então, esta é a deformação máxima, C é meu raio, meu ângulo e o meu comprimento. Então, repare que em cima dos dados que a gente tinha anteriormente era o quê? Nós tínhamos tensão de cisalhamento, nós tínhamos torque, nós tínhamos o raio. O momento de inércia vinha de agregado. Legal. Aqui a gente passa a ter o quê? Aqui passa a me interessar o quê? O quanto deformou a minha barra. Ou seja, o ângulo de deformação de torção. Ela é associada, este ângulo é associado a essa deformação máxima, ao raio e ao seu comprimento. Tá? Então, fazendo algumas equaçõezinhas matemáticas, nós podemos também chegar na tensão de cisalhamento é igual a deformação pelo G, que agora G nós não tínhamos anteriormente, a gente não estava trabalhando com material, mas agora a gente passa a trabalhar com módulo de elasticidade, né? Então, aqui, se eu pegar a fórmula que nós tínhamos anteriormente e fizer uma substituição, nós chegamos aqui. Se eu fizer igualar a deformação do cisalhamento apresentada, nós chegamos no ângulo, sendo calculado pelo torque, pelo comprimento, pelo momento de inércia e pelo G, que é o módulo de elasticidade que sempre é dado. Então, você veja que, na verdade, a dedução, se você for olhar toda a dedução, opa, de onde vem, etc., é importante, mas não é uma coisa complicada, o ângulo. E ele é dado em função do torque, do comprimento e dos momentos que é em função do raio. Né? Isso aqui é material. Este cara é raio. Material, raio, né? Então, vamos pensar se faz sentido? Vamos pensar se faz sentido? Vamos pensar aqui, ó. Opa. Eita, que coisa chata. Que coisa chata esse. Saiu. Aqui. Eu queria mostrar. Esse chato. Já que ele fez isso comigo, eu vou fazer isso aqui com ele também. Vou pegar este cara aqui. Não, esse cara é muito grande para levar. Vou pegar este cara aqui. E vou levar este cara aqui. Aí. Que daí a gente faz a análise dele aqui, em loco. Olha lá. Beleza. Olha só. O ângulo. O ângulo está aqui, né? Ó, o ângulo aqui, ó. De A deslocou de A para A. Ao invés de eu ter as posições do espaço de A, desse outro A, que seria bem difícil para a gente marcar, ou ter, né? Este comprimento eu tenho, que é o meu L. Aí, mas esse aqui eu teria que ter, eu não tenho. Então, eu tenho o quê? O torque, ó o torque aqui, o L, torque L. E esses dois são relacionados a quem? Ao meu raio. É isso aqui. Tá? É isso aqui. Vamos lá. Aqui o C. Voltamos. Então,
Desenho de um esquemático de um ensaio de torção em uma barra. Eu tenho um corpo de prova e aqui cabeçote rotativo. Aqui eu fixo ele, né? Cabeçote fixo e aqui o cabeçote rotativo. Eu ponho para rotacionar. Vai gerando torque. E aí eu vou fazer o quê? Fazer a análise de carga. Quanto ele rotacionou. Tá? Então, o torque e o ângulo de torção são medidos para um comprimento L. Então, eu posso fazer um somatório de quantas variações ele foi tendo no ensaio de torção. E assim eu posso determinar a soma vetorial, né, desses ângulos para ver quanto que deu. Como assim? A cada carga ele foi gerando... Vamos lá, vamos chutar aqui, né? Conta de louco. Ele foi girando ali. Ele girou 4 graus. Aí ele deu uma segunda carga. Aí ele girou 2 graus. Aí ele deu uma outra carga, 3 graus. E deu mais uma carga de 5 graus. Então, ó, 4 com 2, 6. 6 com 3, 9. Mais 5, ele girou 14 graus. É o somatório vetorial dos ângulos de torção. Tá? Eixos estaticamente indeterminados. Agora complica um pouquinho mais, mas não muito, mas um pouquinho mais. Existem casos em que não é possível determinar o torque em um eixo, apenas com as equações de condição de equilíbrio estático, que é o que a gente estava fazendo. Esses casos são conhecidos como eixos estaticamente indeterminados. Está lá, um caso de estaticamente indeterminado. Então, a figura A é essa aqui, tá? Ela apresenta uma barra fixa com 2 pontos, A e B. A, ponto B. Vou mudar aqui para apontador. A e B. Na qual é aplicado um torque em C. Olha o torque aqui, em C, sendo aplicado aqui. Para esta barra, podemos desenhar o diagrama de corpo livre, mostrado na figura B. Ou seja, este cara está para lá, este cara está para lá e este cara está para cá. Ele está querendo dizer para mim o quê? Ó, o seguinte, tudo que você fizer aqui, eu com meu amigo vamos fazer também. Ou seja, o torque gerado em C é a soma dos torques em A e B. Tá? Que é o que ele fez aqui. Daí ele dividiu, ó. Ele cortou aqui, como se ele tivesse cortado aqui, ó, o torque em A e o torque em B. Ok? Então, ó, o somatório de X, tá? O que eu acabei de falar, ó. Torque menos, né, em A e B. É o somatório de torque. E aí ele pode trabalhar com as equações dessa forma. Como assim, professor? Eu posso ter, imagina o seguinte, spoiler do futuro. Eu tenho uma seção assim e uma seção assim. Né? Vamos desenhar de novo, que esse negócio ficou muito feio. Assim, assim e assim. Agora ficou bonito. Pronto. Então, assim, eu vou ter um torque ocorrendo aqui. Eu vou ter um ocorrendo aqui e um ocorrendo aqui. E aqui eu vou ter um comprimento. Um X1, um X2 e um X3, né? O que acontece, pessoal? Nós já vimos o torque, ele é diretamente... O torque é relacionado com o raio. E a tensão de cisalhamento. Certo? Então, aqui, nós vimos daí que o ângulo de torção, ele é associado a quem? A este cara e ao comprimento, tá? Então, este comprimento vai ter que ser maior que este, e este vai ter que ser maior que este, x3, para o sistema ficar em equilíbrio. Tá? É isso que ele está dizendo. Por quê?
não tem muito mistério, né, pessoal? Nem, ó, para o torque, este torque se equivaler a este, o que eu faço? Eu tenho que mudar estes caras aqui, ó, para fazer a igualdade, né? Ó, é só passar, ó, menos aqui, ó, joga para cá, para igualar. Então, eu posso fazer isso. É o que ele vai fazer aqui, ó, essas variações. Repare tanto que torque A quanto torque B variam linearmente com a localização do torque, né, em A. Foi o que eu fiz aqui, ó. Olha só. Eu não quero descartar. Que coisa maravilhosa que é isso aqui. Isso, olha, eu vou ser bem sério. Ó. Esse sistema de caneta aqui, meu Deus do céu. Perguntaram para mim o que é a pior coisa da aula na quarentena. É esse negócio aqui, ó. Primeiro que o desenho sai tudo torto. E segundo que é muito chato de trabalhar com ele. Tá? Então vamos fazer só de 2 sessões aqui. Que coisa, que beleza. Volta lá. Mas que coisa. Tá. Tem uma sessão. L1. Tá? E eu tenho outra sessão. Que seria L2. O torque é o mesmo. Então, para este torque ser o mesmo, eu tenho o meu diâmetro aqui, este diâmetro 1 e 2. Então, o diâmetro, observa, o diâmetro esse diâmetro é maior que este, para que o torque aqui e o torque aqui, ó, torque, seja e o mesmo, seja igual, este aqui obrigatório e necessariamente terá que ser maior. Por que isso é importante entender essa correlação? Porque no futuro próximo, o pessoal da mecânica vai ter isto bem na sua frente. Uma peça, por exemplo, de rotação de 50 milímetros rotacionando e uma equivalente de 30 milímetros. Olha a questão que eu estou colocando. Uma peça de comprimento de 50 milímetros, meu L1, e eu tenho 30 milímetros de um L2. O torque é o mesmo. Certo? Perguntou. Eu posso estabelecer uma relação entre C1 e C2, o raio da primeira com o raio do segundo eixo. Posso. Qual seria a relação? C1 é o quê? Maior. Ó, eu ainda vou colocar. C1 é maior que C2, né? Obrigatório necessariamente. Por quê? Pessoal, pensa, esse cara está gerando torque. Se eu mudar esta relação aqui, este cara vai ser diferente deste. Se esses dois caras não conversarem, não forem os mesmos, ó, torção na peça, de forma imediata. Então, isso aí é para isso que vai ser calculado esta relação, para a galera da mecânica. Ok? Exemplo da página 176. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tá? Então, a figura apresenta um eixo circular fixo nas duas extremidades. Sabe-se que o comprimento do eixo é 240. Ó, tá aqui. 120 com 120 dá 240. Tá fixo aonde? Tá fixo aqui. Tá fixo aqui. Tá. Beleza. O eixo é o quê? Maciço. Não tem o C1, C2, eu só tenho o C maciço. Cálculo simples e direto.
com diâmetro de 20. Meu raio é 10. Eu olho para isso e penso, é 10. Tá? Do meio do ponto A até o meio. E do meio para o ponto B, ele é vazado com 16. Ó. Então, até aqui ele é 1, para cá ele é outro. Ou seja, eu tenho, vamos chamar aqui do C do primeiro, né? É maior que o C do segundo, com certeza vai ser maior. Eu estou com 20 para 16, né? Então, eu vou ter esta relação. Então, ele quer o quê? Determine o torque em cada apoio devido ao esforço de torção. Ó, torção ocorrendo. Lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei? Se eu tenho este cara diferente desse, ainda vazado, para piorar, né? Mas faz de conta que é maciço. Mas este cara aqui é igual a esse, eu vou ter torção. Então, imagine que se isso fosse uma peça, eu teria que obrigatório e necessariamente este cara ser igual a este cara. Por quê? Porque os comprimentos já são iguais. Já não me deixa nenhuma outra alternativa. E aí eu eliminaria a torção, tá? Então, isso é bem importante. Isso aqui eu falo de entender conceito. O resto é matemática. Para resolver esse problema, devemos desenhar o diagrama de corpo livre do eixo, conforme a figura utiliza as equações. Então, vamos lá. Está aqui. O diagrama de corpo livre é este diagrama aqui. Tá? Bem tranquilo? Sim. Por quê? Porque se eu tenho torção, eu tenho que ter alguém do contra, né? Senão eu tinha rotação. Né? Então, torção, eu vou ter que ter alguém do contra. Esse cara ali está complicando a minha vida. Este cara complica a minha vida. Senão, não tenho torção, eu tenho rotação. Então, a torção em AB é igual a 120. Sim, porque foi dado, está aqui, ó, torção aqui, aqui e aqui. É equilíbrio, equação de equilíbrio. Então, a gente já tem desta equação aqui, tá? Então, pode apresentar as duas incógnitas, temos uma condição estaticamente indeterminada. Mas a gente já tem aquela condição. E a gente já sabe que L1 é igual a L2. Ó, aqui ele fez só uma correlação. Só. Ele passou esse cara para lá. Apagar essa bagunça. Ele pegou esse cara aqui e passou para cá. Tirou ó, do sinal. Para cá do sinal. Tá? E ele substituiu. O que é por quê? Vamos entender o que esse maluco fez. Tem o T de A, L de A. Ele mudou para lá, então ficou igual. Ó, igual, né? Igual. Esquece essa outra parte. Vamos entender o que ele fez aqui. Aí ele pegou, deixou TA de um lado, TB do outro. Ah, beleza. E aí ele pegou o quê? Nós tínhamos lá L1 e J1 e J2. Né? Então ele ele substituiu isso aqui por L1, L2, para depois fazer essa equação. Mas ele complicou na minha visão. Podia ter mantido o quê? LAC e LAB. Não ia dar em nada, a gente ia saber calcular? Sim, porque LAC é esse aqui e LACB é esse aqui, ou BC, tanto faz, tá? Então, seria aqui, ó, LAC por LAB. E o J, poderia chamar J1, J2? Poderia. Aí ele igualou, por quê? Porque este cara é igual a esse? Sim, tá aqui, ó, é dado no exercício. Ele não deu aqui? Ó, esse é igual a esse. Então, como estes caras são iguais, ele já poderia ter igualado ou substituído, tanto faz. Tá? Tanto faz. E ele tem como calcular J1 e J2? Claro que tem. Esses dois caras são dados em função de quem? Do raio. E eu tenho os dois raios? Tenho.
um maciço de 20, que vira 10, calculei o J. E o outro é J2 é 16, né? Então, 10 e 8. Por quê? 16 vira 8 e aqui era o 20 que virou 10. Calculou ali. Com isso, temos a relação de torque, que vai ser dada dessa forma. Ele pegou e substituiu nesta equação aqui. Tá? Só isso que ele fez. Substituiu aqui. Fazendo as continhas, ele chega no torque para A e no torque para B. Nada de muito complicado. O que precisa prestar atenção aos detalhes. Vamos à revisão do exercício. Revisão do exercício. Para ver o que pode complicar. Bom, eu tenho que observar o quê? Diâmetros. Né? Se eu tenho esta condição ou não de vazado, ok? Torque sempre vai estar posicionado num ponto do qual vai me dar um L para cá, um L para cá. Sempre, tá? Ah, os dois são iguais. Por isso que está ocorrendo o torque, porque eu tenho diferença nas seções. Beleza. Aí, equação de equilíbrio. Claro, se eu tenho o torque ocorrendo, eu tenho para cá e para cá em oposição. E não necessariamente esse torque pode estar gerando distorção, tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Lembra que a gente fez no exercício passado a tensão admissível? Se esse cara estiver dentro da tensão admissível, e esses dois aqui, acabou. Tá tranquilo. Ah, não, tá dentro da tensão. Ele não está deformando, ele só deforma quando ele ultrapassa a tensão. Ele fez aqui, e ele sabe isto aqui, que ele já sabia. Ele igualou, usou a condição de L1 e L2 iguais, J1 ele tinha, porque é 20 milímetros, calculou, e o outro ele sabia que era 20 menos 16, né? Ele sabia essa condição, que foi dado, ó. Ó. E olhando pelo desenho, você vê aqui, ó, ele chegou com 20 por fora, e ele deu aqui, ó, 16 interno. Ah, legal. Ele deu 16 interno. Então, ele fez o quê? Calculou o J2, que ele tinha como? Sim, ó, aqui está o diâmetro externo e aqui está o diâmetro interno. Tá? Externo e interno. E aí ele só aplicou na fórmula, correlação. Aqui é os L's, está vendo? Ó, L e L. Né? Que eu vou ser bem sincero, pessoal, eu não teria feito assim, não teria nem usado esses L's. Se eles são iguais, para quê? Para que complicar se eu posso simplificar? Estes caras são iguais. A relação possa ser sem eles, né? Olha só. Eles não são iguais? Para que eu coloco eles ali? Vai ser, ó, eles são iguais. Ah, é? Então morreu os dois ali. Então, esse aqui tá aqui, ó. Eu nem precisava disso aqui, dessa análise, porque tá lá, é igual a, então morreu eles. Usa direto aqui, né? E a relação que eu falei se confirma aqui. E ela é representada por essas equações? Sim. Antes de começarmos a resolver o exercício, eu falei o quê? Este cara é diferente deste, né? Eu vou ter o quê? O torque ocorrendo aqui. Eu vou ter a torção ocorrendo. Então, eu vou ter que equilibrar isso aqui. Tá? Por quê? Este cara é igual a esse, a diferença está aqui, é onde vai dar o problema.
A partir do momento que nós eliminamos esse, porque eles são iguais, sobrou aqui. Agora, pensa na prova. Eu posso fazer em cima dessa questão o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dar este cara igual a este. Este cara é igual a este. Não tem a seção vazada. Só que este cara é 200 e esse cara, por exemplo, é 100. Tá? Aí a gente vai ter o quê? O mesmo cálculo, o mesmo exercício, só que ao invés de fazer em função dos diâmetros, vai ser em função dos comprimentos. Só. Bom, pessoal, dessa forma, nós finalizamos a nossa aula de hoje, onde a gente viu a seção 4.1 e vimos ainda a 4.2. Tá? 4.2. Ok? Dúvidas? Oi? Pode falar. Nada não, professor. Beleza. Ô, Jefferson. Oi? Aqui, eu cheguei um pouquinho em cima da hora, não prestei muita atenção. O que você falou no início de notas aí? Como que vai funcionar as provas, os trabalhos, essas coisas aí? É com relação ao parcial 2, professor. Tá. Então, a parcial 2. Vocês têm o AVA. E vocês têm que fazer o AVA para mim até dia 31 de maio. Tá? Ou seja, até, sem ser domingo agora, no próximo domingo. Unidade 1 e 2. Ok? A tua nota no AVA vai ser a tua nota parcial. Tirei 10 no AVA, é 10 na parcial. Parcial 2. A oficial, ela será igual a oficial 1. Mesmo esquema. Vou dar uma prova, vou dar um prazo e vocês fazem a prova. Os exercícios é que vão ser em cima dessa série que a gente viu aqui, que eu acabei de dar até um exemplo no final ali. Tá? Eu pego aquele exercício que a gente viu em sala, ok. Eu altero os valores dele e peço para vocês calcularem. Então, vai ser assim. Então, a prova vai ser no horário de aula mesmo? Não. Como é que foi o oficial 1? Ah, tá. Desculpa. Entendi. A 3 e a 4, né, Jeff? A unidade 3 e 4, né, que eu vou fazer, né? A unidade 3 e 4 é para fazer no AVA. Tá? Faz a unidade 3, faz a unidade 4 até dia 31. Fechou? Tranquilo? E para quem tem aula comigo em outras matérias, essa é uma regra para todos, tá? Parcial 2 vai ser a nota do AVA, que vocês têm até 31/5. Tá? É muito tranquilo para fazer, galera. Não sei se vocês concordam comigo, que é uma coisa muito tranquila para vocês fazerem essa parcial 2 e a nossa prova também. Eu não vou complicar nada. Eu estou mantendo o mais próximo possível do que foi a 1, para vocês já terem uma, digamos assim, vocês têm uma linha contínua. Ah, foi assim da passada? Foi. Ah, vai ser assim? Vai. Ah, beleza. Entenderam? Dúvidas? Entendi, agora eu entendi. Valeu. Tranquilo, professor. Qualquer coisa pode perguntar, pessoal. Pode perguntar. Ô, Jefferson. Oi. Você vai dar aula em outras matérias para nós? Já está sabendo? Semestre que vem? Não sei. Ah, tá. Eu não... Jefferson, Oi. na apostila tem alguns exercícios. Você vai fazer algum desses exercícios junto com a gente?
Na verdade, na sessão, na unidade 3, nós fizemos todos os exercícios da unidade da apostila, né? Isso, mas falando da 4. Da 4, vamos ver como é que a gente fica de horário na aula que vem para a gente fazer os exercícios. Mas, a princípio, a ideia é fazer, porque a 4.2 a gente ficou com bem pouca coisa para ver. Aí a 4.3 não é muito grande. Então, a ideia é que daí a gente, terminando, a gente faça uma bateria de exercícios. Ok. Porque a ideia é essa, a gente trabalhar mais exercícios, né? Nós temos aqui, ó, da 4. O que eu estou deixando? Da 4. Só para vocês terem uma noção. Olha só, ficou mais um exercício só. Ficou mais um exercício da 4.2 para fazer, tá? E aí a gente fica com 3 exercícios da 4.1, vai ficar com 3 da, né? 3 dessa, 3 da outra. Então, a ideia é o quê? A ideia é que a gente... Primeiro, vamos pelo básico. Vai matar esse aqui, vai para 4.3, fecha, aí a gente volta fazendo esses outros exercícios, tá? Na verdade, eu vou dar uma olhada para ver ali o nível dos exercícios e quais são os mais interessantes também, né? Porque, de repente, nem todo exercício tem exercício que é tão ruinzinho que não vale a pena a gente perder tempo fazendo. Pessoal, dúvidas? Não, tranquilo. Agora tranquilo, sou beleza. E vamos em frente. Vamos em frente. Já tá chegando perto do final. Está chegando perto do final do que a gente tem para encarar nesse semestre, que foi totalmente fora da casinha, né? Tá chegando perto do final da quarentena, professor? Tá chegando Ai, perto. olha, Deus o livre, nem fala esse negócio aí de quarentena, que eu não vejo a hora que acabe, tá? Eu não vejo a hora de terminar a quarentena, galera. Deus o livre, negócio sofrido. Negócio sofrido. Tá complicado mesmo, viu? Vai apertar para muita gente, viu? Complicou. Sim. Complicou mesmo. Foi judiado demais esse negócio de ficar em casa. E olha, e ainda que a gente conseguiu ver. Então, vamos lá. Vamos pensar coisas assim, muito loucas. Uma prima da minha esposa se formou em medicina. Sabe como que ela teve a formatura dela? Vocês não acreditam, pelo computador. Pensa que doideira, galera. Imagina, eles ficaram, ela e os pais, mais de um ano, planejando tudo da festa, dos detalhes. Pelo menos não parou, né, professor? Porque as escolas estaduais mesmo, hoje está tudo parado, né? Pelo menos igual devagar, igual a gente está fazendo aí, pelo menos não parou, né? Resolveu, tem outra forma, né? Mas não, tem uns aí que parou mesmo, não tem nem condições a nada, nem acesso a nada, entendeu? Então, para quem está pelo menos andando, tá bom, né? Igual a gente tá. Perdeu o semestre, né? Não, exatamente. Tem gente, por exemplo, eu fico pensando, galera, imagina um curso de educação física. Né? Ó, para a galera que joga bola aí. Vamos lá, vôlei, que é uma coisa que tanto homem quanto mulher joga. Eu vou ensinar vocês a sacar. Imagina como é que eu faria isso por EAD.
Como é que eu vou fazer isso assim? Uma live. Ó, eu vou sacar aqui, ó, vocês estão vendo eu aqui. Entendeu? A gente é risado, mas é triste, né? Porque eu não sei como é que fica. Eu acho que a pessoa vai perder o semestre, eu não sei. Vamos dar um jeito? Não sei o que vai acontecer. Mas pensa, a gente não está perdendo o semestre, né? A gente não está tendo conteúdo, tudo mais, né, mas esse pessoal aí está com a vida enrolada. Se formou, que nem eu falei. O problema foi assim, ó. Quando foi para minha formatura, a galera começou 2 anos antes a juntar os trocos. Fazia o quê? Fazia rifa, fazia um churrasco ali, arrecadava uns trocos aqui, uns trocos ali, e pagava mensalmente, entendeu? A galera ia pagando, mensalmente ia pagando lá um valor. Eu não sei, hoje, se fosse hoje, sei lá, galera, não sei, tipo 150, 200, por mês ia pagando um valor. Todo mês você pagava um valor. Para fazer a festa no final, que vai fazer a festa lá, tal, tem o baile, a colação, daí faz a missa, daí tem que decorar a igreja, toda aquela loucura assim. Enfim, 2 anos programando, pensando nos detalhes, juntando a grana, aí chega. Ó, seguinte, você vai se formar assim, ó. Você se forma aí da tua casa, né? Põe a beca, senta aí na frente do computador, que você vai se formar sentado na frente do computador. Pensa que sinistro que é. Pensa que sinistro que foi. E isso não aconteceu, tipo, todo mundo que se formou agora, que conseguiu, porque estágio, não, parece que, até onde eu sei, foi suspenso o estágio. Alguns estágios, né? Que o pessoal não conseguiu fazer, finalizar. Daí ficou como? Né? Não deu, ó. Então tá, você vai se formar quando? É o seguinte, era para você se formar agora, em junho, julho, você vai se formar em outubro, novembro. Aconteceu uma coisa parecida, só para vocês terem uma ideia desse impacto, porque eu me formei na Federal de Santa Catarina. Eu tinha um amigo que fazia mecânica. E ele trancou o semestre dele, ele teve uns problemas lá e trancou. E daí ele ficou 6 meses com o semestre trancado, depois voltou. Só que daí ele deu o azar de pegar uma greve bem no final ali, bem no finalzinho. Ele acabou, era para ele, resumindo, a minha formatura foi. Não, ele ficou 1 ano, desculpa, ele ficou 1 ano. Porque a minha formatura foi em março, e era para ele se formar em março do ano seguinte, de 2001. Por causa da greve, ele acabou se formando em maio. Né? Então, março, abril, maio, foi 90 dias depois. Só que ainda os caras fizeram essa formatura 90 dias depois, e daí eles já fizeram para entregar o CREA junto com a colação de grau. Eles para quebrar o galho dos caras. Que geralmente era assim, né? Entrega junto ali. Mas eu recebi o meu provisório no dia da colação, né? E aí o CREA provisório. Daí eles já fizeram o CREA mais definitivo para os caras no finalzinho ali, em função deste problema. Então eu acredito que seja mais ou menos isto que vai acontecer com esse monte de gente que está pendurado, pessoal. Eles vão acabar se formando e ficando meio, né? Ficando nessa dependência, fecha alguma coisa aqui, ali. Eu não sei, até eu vou dizer para vocês como é que vai ser, como é que vai ficar a formatura da Civil, porque na quarta-feira, em Barreiro, eu dou aula para a turma de Civil, Fundações, que é 10º período lá. E aí eu vou perguntar como é que vai ficar a formatura deles. É que eles ainda vão fazer as provas e tal, igual vocês, para depois faz a conta, passa a régua.
Ah, se tinha 5 matérias, 4 matérias, passou a passear, não. Então, beleza, então você vai colar grau. Aí eu quero ver como é que vai ficar essa colação deles. Porque a colação deles é para ser, teoricamente, em agosto, né? Então, é agosto ou setembro. Então, aí eu quero ver. Mas eu acho que, tipo, sei lá, eu acredito que em agosto já vai ter voltado tudo ao normal, né? Então, talvez não impacte não tenha resultado, não vai refletir na formatura deles, né? Mas, pessoal, então é isso. Terminamos a nossa aula por aqui e vamos seguir em frente.